E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas. Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos trabalhar o assunto modernidade líquida. Então, o que seria isso? Bom, primeiro nós vamos pegar a questão do tempo, né? Qual é o tempo histórico que a gente está trabalhando? É a contemporaneidade, é o mundo contemporâneo que faz parte, então, do que, segundo o Zygmunt Bauman, desenvolveu, então, a ideia do mundo líquido, a modernidade líquida, né? Então, vamos explicar primeiro que isto ele queria dizer que era algo que ele utiliza como uma metáfora, né? Então, liquidez, fluidez é característica do elemento líquido, né? Bom, se existe o líquido, que é o mundo atual, existiu anteriormente um mundo sólido. Então, o mundo sólido era aquele mundo caracterizado pela tradição, pelos costumes, pelos valores tradicionais. Então, existia uma característica, por exemplo, de estabilidade na sociedade, as relações sociais, no trabalho, nas instituições, no consumo, na economia. Tudo era mais previsível no mundo sólido. Então, existia essa característica de preservar a tradição, de ocorrer poucas mudanças ou mudanças mais lentas, de forma gradual, né? Então, por exemplo, era um mundo previsível. Tá? Este era um mundo sólido. Então, por exemplo, no trabalho, uma pessoa que, por exemplo, iniciava a sua vida aos 18 anos trabalhando numa empresa, ela, no mundo sólido, provavelmente ela ia se aposentar nessa empresa. Então, existia uma estabilidade no emprego, por exemplo. Hoje, existe uma característica diferente. Tanto pela questão do empregador, que muitas vezes troca, né, os empregados, os funcionários, né, de uma forma muito rápida, mas também o próprio empregado, ele também não quer mais ficar tanto tempo na mesma empresa e procura, então, mudar de forma mais rápida, né, de forma mais frequente também o seu emprego, certo? Então, existe essa diferença, né? No mundo sólido também, se a gente for ver na questão do casamento, por exemplo. No casamento, viviam, né, o casamento era para sempre. Então, a pessoa se casava, às vezes jovem, e o casamento ia, então, para a vida toda. Hoje, no mundo líquido, as relações estão mais vulneráveis, mais descartáveis, mais flexíveis, vamos dizer assim, e não existe tanta estabilidade nas relações, né? Então, a gente está falando da sociedade como um todo. Então, nas instituições, na família, nas instituições políticas, na igreja, na economia, no trabalho, nas relações pessoais. Então, é toda uma característica, então, de vários setores da sociedade que antes eram mais sólidas, né, e que agora, então, segundo o Zygmunt Bauman, existe essa característica da fluidez, do mundo líquido, né? Então, é uma metáfora que ele utiliza, certo? Bom, vamos ver o mundo líquido. Como é, então, a característica desse mundo líquido? Então, existe uma flexibilidade maior, uma instabilidade nas relações, uma insegurança, existe um mundo descartável. Vamos pegar, por exemplo, a questão do consumo, né? Então, o consumo, nós temos, por exemplo, né, vamos comprar um celular, vamos comprar uma roupa, um tênis, um automóvel. Existe uma forma muito mais rápida de se fazer o consumo exagerado e que se torna muitas vezes descartável. Muitas vezes a gente compra por impulso e às vezes a gente nem utiliza aquele produto que a gente comprou. Então foi mais por impulso, por um fator que a propaganda nos induziu a consumir aquele produto, né? Então, este é o tipo do mundo líquido relacionado à questão do consumo, como eu falei. Então, existe então uma superficialidade nas relações,
é um mundo muito efêmero, né, passageiro, vamos dizer assim, onde não existe esta solidez. Então, as pessoas muitas vezes nas relações, né, buscam a felicidade imediata, né, o prazer imediato. É um mundo que, por exemplo, nós tínhamos no passado, principalmente agora com a questão da internet, né, e as redes sociais e tal, as amizades. Né? Antigamente as amizades eram mais sólidas, duravam muito tempo. Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas têm muitos amigos virtuais e as relações não são tão sólidas, as relações são mais efêmeras, elas não duram muito tempo. Então é isso que o Zygmunt Bauman quis nos mostrar com esta questão da modernidade líquida. Né? Então, é tudo muito acelerado, é tudo muito. Acontece as coisas muito rápidas, as mudanças que acontecem na sociedade são mudanças muito aceleradas, são muito rápidas. Então, é outra característica, né, do mundo atual também. Então, a sociedade vai acompanhando o pensamento da época e vai se ajustando, vai se moldando aquilo, né, que está sendo colocado para ela, e isso ocorre então de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida. Né? Falando sobre a questão do consumo, como eu falei anteriormente, hoje então as empresas, quando elas vão lançar um produto, elas fazem toda uma estratégia, né? Elas fazem tipo uma consulta para ver se o povo, né, se os consumidores vão aceitar aquele produto que elas estão colocando no mercado. Então, é uma pesquisa de mercado. Bom, quando chega no mercado, então, o produto, existe, então, depois toda uma estratégia de propaganda, de marketing, procurando induzir as pessoas ao consumo. Então, nós somos, de certa forma, moldados por esse sistema. E as pessoas acabam aderindo de forma voluntária, né, ao consumir esses produtos e se ajustando, então, aquilo que é colocado como verdade, aquilo que é colocado como correto, como bom, né? Então, em várias instituições acontece isso. Estou citando o exemplo do consumo porque fica mais fácil para a gente compreender. Né? Então, nós somos induzidos a consumir e a aderir a alguma ideia, alguma proposta. No campo político também isso acontece. Né? Devido aos discursos, muitas vezes, algum argumento que convence as pessoas a aderir àquela ideia e a gente acaba assumindo aquilo como verdade. Né? Então, isso também é usado no campo político, essa estratégia de convencer as pessoas para que aquela proposta seja aprovada e todos, ou a maioria, né, no campo democrático, aí, possam então aderir a essa ideia. Né? Então, no mundo líquido, a gente tem muito esta característica, assim, de a gente se moldar, né? Inclusive, o elemento líquido, ele tem essa característica de se moldar ao sistema, de se moldar aquilo que é colocado para ele. Já o sólido, né, o sólido ele não tinha muito essa característica, não tem como se moldar, né, somente o elemento líquido. Então, o sólido ele é mais rígido, o líquido ele é mais fluido, né? Existe esta fluidez, então. Certo? Então, a ideia era justamente a gente conversar um pouco sobre essa característica muito importante do mundo atual, para que a gente possa entender as relações de casamento, as relações de amizade, as relações no trabalho, as relações de consumo, que são características da nossa sociedade atual, e isso é bom para a gente poder compreender se eu sigo esta linha, né, de pensamento, esta linha de raciocínio, eu estou me ajustando às demandas que a sociedade vai construindo como verdade, como correto, porque se eu não sigo aquilo, eu estou fora do sistema, né, algo nesse sentido.
Se eu não comprar o produto que todo mundo está comprando, existe a sensação de que eu estou fora, né, da realidade. Na verdade, né, bom, está todo mundo consumindo aquilo, eu também tenho que consumir, porque todos do meu grupo estão com esta prática. Então eu preciso também, para não ser excluído do grupo, seguir neste mesmo caminho que todos estão seguindo. Né? Então, cabe a nós refletirmos sobre isso. A gente tem uma subjetividade autônoma, onde eu posso, por conta própria, criar os meus anseios, se eu quero me divertir de alguma forma que não seja o que todo mundo está fazendo, eu posso ser autônomo, eu posso seguir um outro caminho diferente. Então, existe esse pensamento, né, essa reflexão sobre a sociedade. Ou eu sigo naquele modelo em que todos estão seguindo, ou eu posso, então, seguir um caminho alternativo, um caminho autônomo. É isso, então, que faz esta reflexão sobre o livro do Zygmunt Bauman e a ideia dele sobre a questão da modernidade líquida, então. Certo? Muito obrigado. Por hoje era isso. Até o próximo vídeo aí. Até mais. Tchau, tchau.